Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos, quando a nossa vida é ganha pela verdade da palavra e o nosso interior é mudado, existe uma sequência, existe uma ordem que se estabelece dentro de nós. Então a verdade vem, muda meu interior. E quando o meu interior é mudado, automaticamente a minha mente é mudada. Quando eu recebo no meu interior uma revelação da palavra, essa revelação ela muda o meu modo de pensar sobre aquela área no qual a revelação veio. Então, de repente, você medita na palavra, você ora no Espírito. Os mistérios de Deus vêm para dentro de você, a meditação na palavra abre esses mistérios. Automaticamente, o seu interior é transformado. Deus te dá entendimento sobre quem Ele é naquela área. E quando Ele te dá entendimento sobre quem Ele é naquela área, esse interior transformado pela revelação que vem de Deus, transfere para nossa mente uma maneira diferente de pensar. Transfere para a nossa mente a maneira de Deus pensar e a maneira de Deus ver aquela situação, aquela circunstância. Por isso que quando Jesus, a Bíblia diz que Ele chegou no sepultamento, e a Bíblia diz que todos estavam ali chorando. E o que aconteceu, queridos? Jesus olhou e falou assim: a menina não morreu, apenas dorme. Todos riram de Jesus. Todos riram de Jesus. Mas por que Jesus falou que a menina não estava morta, apenas dormia? Jesus disse isso, queridos, porque o que ele era por dentro, o seu interior não via a morte, o seu interior via a vida. Então a maneira dele pensar era conforme quem ele era por dentro. Então ouça isso, a maneira de Jesus ver a menina não era morta, a maneira de Jesus ver a menina era dormindo. Porque o que ele via estava relacionado com o que ele era por dentro. Por isso que é tão importante orar no Espírito, é tão importante meditar na palavra, porque isso muda você por dentro, e quando isso muda você por dentro, interior mudado, mente transformada, e quando a sua mente é transformada, a próxima etapa é que as suas palavras são transformadas. Ou seja, Jesus, queridos, entra naquele quarto, ora pela menina e confessa a ressurreição. E a menina vem à vida. Então por dentro é mudado, a mente é mudada e agora a minha boca é mudada. Dentro desse contexto, queridos, dessa ordem, toda mudança que ocorre dentro de você, ela se externa pela sua confissão. Deixa eu repetir isso. Toda mudança que Deus opera no seu interior, ela se externa pela confissão da sua palavra, pela confissão da verdade de Deus. Então, você vê na criação Deus dizendo haja luz. Você vê na cruz Jesus dizendo está consumado. Você vê, irmãos, Jesus sempre confessando o que ele era por dentro. De mim sai o poder, vai e não peques mais. Seja feito conforme a tua fé. Jesus na cruz confessando, as pessoas ali, irmãos, zombando dele com a coroa de espinhos na cabeça. Jesus ali crucificado. E o que ele falava? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Pastor, o que isso quer dizer com confissão?
Porque a confissão da verdade revela o que você tem por dentro. A confissão dos seus lábios revela quem você é por dentro. A confissão dos seus lábios revela o que governa o seu interior, se é carne ou se é espírito. A confissão dos seus lábios revela o quanto você está edificado na fé ou o quanto você não está edificado na fé. A confissão dos seus lábios revela quem você é interiormente. A confissão dos seus lábios fala tudo sobre você. A confissão dos teus lábios determina o rumo pelo qual você está levando a sua vida. A Bíblia diz no livro de Tiago, queridos, que o navio ele é guiado, um grande navio ele é guiado por um pequeno leme. Ou seja, você tem um corpo e o seu corpo é guiado pela sua voz. O que você fala revela para onde você está indo. Vou repetir isso de novo. O que você confessa, o que você diz, revela para onde você está levando a sua vida. Você quer conhecer para onde aquela pessoa está indo na vida dele, na vida dela? Observe o que a pessoa diz. Porque o que ele diz revela os seus caminhos. O que ele diz revela para onde ele vai. O que ele diz revela para onde ele está guiando o seu próprio futuro. Por isso é tão importante nós termos o nosso interior mudado. Mas é mais importante, além dessa mudança interiormente, você usar os seus lábios para ser o leme da sua vida. Então as suas confissões revelam para onde o navio está indo. Então, queridos, dentro desse contexto, nessa manhã, eu quero te dizer que aquilo que você fala, a confissão dos seus lábios, ela é reflexo da sua mentalidade. A confissão dos teus lábios é reflexo da sua mentalidade. Me lembro de uma história, não sou muito bom para contar a história, mas deixa eu dizer algo aqui. Que o empresário, ele trabalhava fabricando chinelos. E ele enviou 2 de seus funcionários para um país. Chegando naquele país, ele olhou lá, todo mundo naquele país andava descalço. Os dois funcionários olhou, todo mundo andava descalço. E quando eles voltaram, ao perceber que todo mundo andava descalço, um olhou para o patrão dele e falou assim: ó, não vamos montar nossa empresa lá não, porque lá todo mundo anda descalço. O outro chegou e falou assim: podemos montar nossa empresa lá, porque todo mundo anda descalço, nós vamos prosperar. Um viu uma coisa, o outro viu outra coisa. Um viu um problema, o outro viu uma oportunidade. O que eu quero te dizer é que a sua mente revela conforme você vê as coisas. E conforme você está vendo, é reflexo do que você é por dentro. E conforme você fala, é reflexo do seu interior e da sua mentalidade. A tua voz, a tua confissão, querido, revela a sua mentalidade. Então é tempo de nós pegarmos a palavra de Deus num nível. É tempo de nós pegarmos o que a Bíblia diz, aquilo que Deus diz na sua palavra. É tempo de nós, aquilo que aprendemos, aquilo que ouvimos, transformar isso numa confissão única. Ou seja, decidir governar os seus lábios, decidir dar a sua língua para o Espírito Santo e dizer: dos meus lábios só sairá a confissão do que Deus diz,
porque aquilo que nós falamos ou concorda com a verdade ou discorda da verdade, mas você não foi chamado para andar em discórdia com a verdade, você foi chamado para andar em concordância com a verdade. E quando você confessa aquilo que a Bíblia diz em determinada área da tua vida, a confissão bíblica é a concordância da verdade. A Bíblia diz: se dois concordarem em alguma coisa, Deus concorda lá nos céus. Deixa eu te dizer, quem são esses dois? É você e o Espírito. É o que a Bíblia diz, o Espírito da palavra e o teu espírito vivificado. Então os seus lábios concordam com a palavra e Deus lá do céu testifica a sua confissão em concordância com o que Deus diz. Então, de repente, você está aí deitado num leito de um hospital, enfermo. Não importa se você está deitado aí, enfermo, sentindo dores, aonde você estiver, deixa eu te dizer algo, comece aí baixinho, aonde você estiver, comece a falar, comece a declarar: eu concordo que pelas pisaduras de Cristo eu sou curado, eu concordo que pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado. Você começa deitado aí falar, você começa deitado confessar. Você: pastor, mas eu estou sentindo dor. A confissão não está ligado com a dor física, a confissão está ligado com a sua fé interna, com a tua fé pessoal. A tua confissão está ligado com o quanto Deus mudou o seu interior. Então não importa o que você está sentindo, não importa o que você está vendo, confesse a tua fé por meio daquilo que Deus diz. Conheço um pastor, queridos, que estava numa cama, travado, problema na coluna. E ele, deitado naquela cama com muita dificuldade, levantou e começou a dar primeiros passos. Davam passos bem lento, e bem lento dentro do teu quarto, andando com dificuldade, ele começou a dizer: eu sou curado em nome de Jesus, eu sou curado em nome de Jesus, pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado em nome de Jesus. E ele ficou ali 1, 2, 3, ficou 5 horas dentro daquele quarto, confessando a cura em concordância com aquilo que a Bíblia diz. Depois de 5 horas ele sai daquele quarto completamente curado. Nenhum problema e nenhuma dor na coluna. É tempo, queridos, de nós crermos, como diz o apóstolo Paulo: porque creio, eu falo. Porque creio, eu falo. É tempo de você se posicionar na confissão. Se posicionar em dizer o que Deus gerou dentro do seu interior. Sabe, irmãos, nós ouvimos tanta mensagem, nós ouvimos tanta palavra, nós ouvimos tantos testemunhos, mas na hora de confessar, nós confessamos a nossa dor. Pastor, a minha dor. Você está confessando que a dor é sua. Pastor, o meu problema. Você está confessando que o problema é seu. A minha luta. Ao invés de confessar algo que está em discórdia com a palavra de Deus, mude os seus lábios. Deixa eu te dar uma palavra, ouça isso. Sabe quem é o maior inimigo da confissão da verdade? A murmuração. Pastor, o que é a murmuração? Murmuração é o atestado de óbito da sua fé. Deixa eu repetir isso. Murmuração é o atestado de óbito da sua fé. Eu não conheço um murmurador que tem sucesso, que é bem-aventurado. Mas os murmuradores sempre morrem no deserto. Os murmuradores nunca alcançam os seus objetivos. Pastor, por que os murmuradores sempre alcançam os objetivos? Porque dentro dele, querido, ele já é derrotado. Então a murmuração é reflexo da sua derrota interior. Dentro dele, querido, vencedor ou derrotado não é o resultado final de uma situação. Vencedor ou derrotado é o que você é por dentro antes de passar por aquela situação e chegar no objetivo. Você é derrotado antes de ser derrotado, ou você é vencedor antes de se tornar um vencedor. É aquilo que você é por dentro, que você é por dentro antecede o resultado final de cada situação.
Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, que esse espírito de murmuração que ronda a sua vida, esse espírito de murmuração que muitas vezes toma conta dos seus lábios, manda isso embora e não aceite, queridos, que a murmuração sepulte a tua fé, mas pelo contrário, a partir dessa manhã, em nome de Jesus, decida, em nome de Jesus eu não vou murmurar, em nome de Jesus eu não vou reclamar, em nome de Jesus eu não vou descobrir, eu não vou expor, em nome de Jesus eu não vou permitir que as trevas tomem conta da minha confissão, mas eu vou fazer com que os meus lábios tragam à luz todas as coisas que diz que eu sou, que os meus lábios tragam à luz todas as coisas que Deus diz que eu posso, que os meus lábios tragam à luz todas as coisas que Deus diz que eu tenho. Então você pode todos os dias levantar as suas mãos e declarar: todas as minhas necessidades já estão supridas em Cristo Jesus. O Senhor é comigo, eu sou uma pessoa próspera. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Todos os dias confessar isso. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Pare de murmurar da economia da nação. Pare de murmurar da política da nação. Pare de murmurar dos seus pais. Pare de murmurar do seu esposo, da sua esposa. Pare de murmurar dos teus filhos. Pare de murmurar do seu salário. Pare de murmurar das autoridades sobre você. Pare de murmurar dos teus pais espirituais, dos teus pastores. Pare de murmurar. Não mate a vida formada dentro de você pela meditação. Não deixe o Espírito Santo desconfortável dentro de você por causa da confissão errada. Imagina, o Espírito Santo é vida, habita dentro de você, mas seus lábios só confessam a morte. Então alinhe a sua boca com o Espírito da verdade. Alinhe os teus lábios com o que a Bíblia diz. Alinhe os seus lábios com a vontade de Deus. Não importa quanto você ganha, erga as suas mãos todos os dias e diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque quem cuida de você é Deus, não é teu salário. Levante as tuas mãos todos os dias e confesse sobre esse casamento. Meu lar é um leito de delícias. Levante as tuas mãos todos os dias e confesse sobre os teus filhos a verdade de Deus. Confesse sobre o teu corpo. Comece a olhar, querido, para a montanha e comece a falar para a montanha: montanha, eu não te quero no meu caminho, você tem que sair do meu caminho. Qual o nome da montanha? Então diga para a montanha. Qual o nome da figueira? Então diga para a figueira: seca-te, nunca mais nasça fruto de ti. Jesus falou com a figueira. Jesus falou com o vento. Qual a tempestade que está diante de ti? Então fala com esse vento, meu irmão. Jesus disse para o vento: vento, cala-te, emudece. Jesus falou com o vento. Ou seja, a confissão de Jesus ordenava as coisas mudarem, montanhas mudavam de lugar, figueira secava, vento calava. O que eu quero te ensinar aqui, querido, parece muita loucura o que você está ouvindo, mas você pode falar com as coisas e as coisas te obedecerem. Você pode falar com essa dor tem ouvido, pode falar com ela que ela vai te ouvir e vai obedecer. Se o vento tinha boca, porque para Jesus mandar cala-te vento é porque o vento tinha boca. Pastor, que loucura, que coisas doidas. Não tente entender as coisas espirituais com a mente natural, irmão. Não tente. Nessa manhã o Senhor nos diz: alinhe os teus lábios com a verdade. E a confissão dos teus lábios, alinhado com a verdade da minha palavra, irá mudar completamente a tempestade, as montanhas, as circunstâncias que atingem você. Em nome de Jesus.
que a sua confissão esteja alinhado com aquilo que Deus diz.